E aí, senhores, aí. beleza? O Eric já foi apresentado ontem, né? Mas acho que não custa retomar aí. O Eric trabalha comigo aí há bastante tempo já. A gente faz projetos juntos, apesar de trabalhar em empresas distintas. Hoje vem aí para entrar na discussão, que é o assunto, que é o tema principal hoje, que é a final, que é DevOps, né? Apesar de ser um assunto aí que já foi bastante discutido, bastante batido, a ideia é a gente trazer uma visão um pouco mais crítica sobre isso. E depois o Eric vai começar a falar sobre Chalice, que é uma ferramenta muito legal. Então hoje ele vai falar sobre o que é, e amanhã ele vai completar essa série aí do Chalice dizendo como funciona. E aí a gente vai entrar na parte um pouco mais técnica tal, e tudo mais. E aí a gente convidou também um cara que fala pouco para poder participar dessa discussão. Como é uma discussão hoje, vai ser realmente um fórum. Eu trouxe aqui alguns pontos para guiar a nossa discussão e algumas coisas para a gente contribuir no debate, mas eu trouxe também aí o Maciel, que ele não é brasileiro, né? Ele fala um pouquinho sobre você aí, cara. É um cara que fala bastante, aí vai ajudar na discussão. Parece comigo aí nesse sentido. Bom dia, pessoal. Primeiramente, desculpa não estar com o vídeo ligado, porque eu não estou no momento aqui para deixar com o vídeo ligado. Mas cara, o prazer é todo nosso. Mesmo. O prazer é todo nosso não ter que ver você. De dezembro, eu trabalho home office, por isso que essa piadinha de que eu não sou brasileiro, que eu fico aqui em Recife. E estamos aí para discutir sobre esse tema que é tão bom, DevOps e tudo mais. Beleza. Bom, o que acontece? Eu trouxe aqui uma apresentação que eu utilizei na da rede há uns 2 anos atrás para nos guiar, porque a ideia é a gente falar um pouquinho sobre o histórico dessa história de DevOps, né? Poder contextualizar aí a discussão, tá? Mas, para começar, vamos fazer o seguinte. Deixa eu cortar aqui a minha câmera. Para começar, vamos fazer o seguinte. Primeiro, 1 minuto e não passe de 1 minuto. Jogo rápido. Matheus, para você, o que é DevOps? Bom, para mim, o que é DevOps, já marca aqui 1 minuto, é a integração que acontece entre as duas equipes, a equipe de Ops e a equipe de Dev. Então, é o cara que faz a intermediação entre as duas equipes. É o cara que faz a intermediação entre as duas equipes. Na verdade, ele deveria estar nas duas. É que é um pouco difícil de explicar. Ainda mais... Entendi. Mas acho que se eu for ir explicando muito, eu vou passar de 1 minuto, cara. Já tá dando quase 1 minuto. Não, tá bom. Fecha assim? Então, para você, é o cara que faz o meio campo entre as áreas de desenvolvimento e a área de operação, é isso? Ou infraestrutura? Ele tem que manjar das duas também, tá? Ele tem que ser um dev e tem que ser um bom ops também. Entendi. Tá bom, vamos lá. Acho que foi importante o Matheus começar, né? O Eric, quer puxar aí? Cara, para mim, DevOps é um negócio que a gente já faz há muito tempo, só que de uns anos para cá virou uma prática, virou um modo de pensar, e que, principalmente com o advento depois, quando você começa a pensar em cloud, quando você começa a pensar em certas estruturas de disponibilização de aplicativos, daí a gente está falando de cloud também, ela se torna uma prática, vamos chamar assim de prática, ou um modo de pensar interessante para você cuidar para você fazer com que a tua aplicação funcione direito e fazer com que todo mundo que está na empresa, todo mundo que está envolvido nessa aplicação também divida a responsabilidade divida essa responsabilidade de de manter a aplicação funcionando, não só de colocar no ar, mas de manter funcionando, de ser responsável para quando a coisa funcionar e quando não funcionar.
Boa. Maciel, diverge, converge, quer dizer, dá o seu minutinho aí, sem ignorar. Eu acho que eu vou até falar em como é coisa menos de um minuto. Para mim, DevOps é uma coisa só, é empatia. Eu acho que essa palavra define bem por que veio esse movimento. É ter empatia um pelo outro, basicamente. Ao meu ver, é isso, DevOps. Para mim não é cargo, não é nada disso, não é talvez a forma de... Para mim é só realmente ter empatia um pelo outro, porque algumas pessoas vieram e disseram, ou a gente quebra essa barreira entre dev e operação, ou esse mundo não vai escalar. E aí veio esse movimento para ficar pregando essa filosofia de ter empatia um pelo outro, e antes de ficar jogando coisa no muro, né, digamos assim, um para o outro, ficar jogando coisas de um lado para o outro, sempre ter uma empatia pelo outro lado e dizer o que é que ele possa ajudar mais, pensando como dev ou pensando como operação. Para mim, DevOps é isso, é empatia. Vocês veem que o Maciel fala tão pouco que para ele conseguir ficar em um minuto, ele teve que resumir em uma palavra. E mesmo assim, exatamente, empatia. Cara, muito legal essa definição aí que você mandou. É animal mesmo. Eu penso um pouco como mais como o Maciel e como o Eric, que é normal, né? Para quem não sabe, aí o Matheus, ele é um cara mais novo, aí tá começando e tal. Ele é meu braço direito da empresa, dá uma força. E tá nos bastidores aí, é o cara que cuida das ferramentas, deixa o streaming no ar e dá o play, avisa a galera que vai rolar o que não vai, organiza a parada, né? Mas é legal trazer essa visão de um cara mais novo aí, que tem um pouco menos de experiência com esse universo. Na minha visão, né, no meu ponto de vista, DevOps é um termo que tem muito mais relação com cultura, até a galera tá colocando aí, dá um highlight aí no DevOps ou cultura aí, ó, o Felipe Albuquerque e o próprio Thiago Ruiz mandou cultura, né? No meu entendimento, é exatamente cultura, né? Então, apesar do termo ter se popularizado, eu acho que as palavras, né, os termos, eles são mutáveis, né? Uma coisa que é hoje pode deixar de ser isso hoje e ser amanhã. Mas o mais importante é que DevOps, quando o conceito, quando surgiu, a gente vai mostrar um pouco disso aqui, né, do histórico. O conceito, quando ele surgiu, ele surgiu com o intuito de ser isso, de ser cultura. A cultura da empatia entre quem desenvolve e quem sustenta, quem mantém, que é o pessoal de Ops, o pessoal de infraestrutura. Aqui no Brasil a gente chama muito de infraestrutura. Então, para mim é uma cultura, e eu gostei do termo do Maciel aí, mas para mim é cultura que diz respeito a vamos fazer com que os amiguinhos que mantêm a estrutura no ar falem com os amiguinhos que desenvolvem, porque um precisa do outro, e sem os dois funcionarem bem, a gente volta 10 anos no passado e volta a fazer a coisa como a gente fazia há 10 anos. Acho que o meu entendimento é esse. Então, vou trazer um pouquinho do histórico. Vou compartilhar essa apresentação aí. Matheus, você pode compartilhar a minha tela? Que é a apresentação que eu usei há um tempo atrás. Na verdade, é só um conjunto de itens aqui para a gente não esquecer de falar. Então, vamos contextualizar de quando surgiu essa história, né? Voltamos, cara, mais de 10 anos no passado, né? Estamos lá em 2008 para trás. Então, o contexto é o contexto onde eu e talvez o Maciel e provavelmente o Eric também começamos a trabalhar, né? Que é o conceito o contexto do que acontecia antes de 2009. Então, a gente tinha lá departamentos de operações rígidos, que avançam em direção de vamos garantir os processos, assim, era o ápice do ITIL, né? Tipo, quem trabalhava com ITIL estava na crista da onda. Não que os conceitos e a framework ITIL não façam sentido até hoje, mas na época a coisa estava muito latente. Cara, vamos fazer processos seguros, vamos tentar fazer com que a nossa operação seja 100% à prova de falhas, que os controles de acesso sejam, cara, se possível, uma pessoa, né, ou duas no máximo, ter os acessos a tudo e tal. Essa é a realidade do Departamento de Segurança da Informação, né? Isso ainda acontece em muito lugar, tá? Então, o contexto do Departamento de Operações é esse, né? Vocês participaram disso aí, Maciel? O Matheus não, né? Outro dia eu fui falar pro Matheus, Matheus,
aquela música dos Mamonas Assassinas. Ele falou, quem que é Mamonas Assassinas? Tipo, Mentira! ele falou assim, senhor, Mamonas Assassinas? Como assim? Então ele é mais novo. Mas o Maciel e o Eric viveram esse mundo, né? Eu também. E como você falou, ainda existe muitas empresas que estão assim ainda, né? Não acordaram ainda para o mundo, digamos assim. Elas estão ainda aos passos, são poucas hoje em dia, claro, mas ainda vejo muitas empresas nesse mundo ainda. Cara, há um ano atrás, fazendo uma adenda, eu fui numa empresa, agora mudaram, mas assim, há um ano atrás eu fui numa empresa grande e tal, aí eu cheguei lá, te juro, tinha sabe aquela porta de data center? Com controle digital e controle de senha, ela dividia, então você entrava no departamento de tecnologia e tinha os devs, aí tinha lá 10, 12 devs, aí tinha uma porta dessa, só que ela não era só para entrar no data center, ela era para entrar no departamento de infra, onde estavam as pessoas de ops, então tinha uma porta dividindo, com senha, dividindo para os desenvolvedores não poderem entrar no mundinho da operação, isso faz um ano, então faz muito tempo. Imagina, deve ser bem legal, né? Exato. E, Flávio, uma coisa também que, até voltando do que você está falando aí, eu trabalhei durante muito, muito tempo em operações pequenas, tá? Não trabalhava com empresas grandes, né? Uma boa parte da minha carreira foi com operações pequenas, e o que era legal era ver que mesmo as operações pequenas tentavam replicar essa ideia de você ter operações rígidas, esse tipo de coisa, mas com equipe pequena. Então, você tinha aquela ideia de você ter os dois chapéus entre o desenvolvedor e a pessoa de infra. Era a mesma pessoa fazendo as duas coisas, mas ela tinha que fazer tudo de forma separada. Ela tinha que virar dois, né? Exatamente. Dois usuários para logar as coisas, né? Exato. Então, isso era uma visão que não era só para grandes operações. Em pequenas operações também você tinha isso. Sim. E ainda tem, né? E ainda tem. Tá diminuindo mais, mas ainda tem, né? Então, o contexto era esse. E aí, do outro lado, tinha o mundo de dev, né? Desenvolvedores que, cara, já 5, 6 anos, pra falar pouco, né? Já tinham entendido, amadurecido na direção de, cara, vamos ter processos mais ágeis, vamos automatizar as coisas, vamos simplificar as coisas, né? Já estava começando a se falar em começar a quebrar aplicações em partes menores e tal. E sem esquecer que, cara, as aplicações começaram a ficar cada vez mais importantes, né? Elas deixaram de ser aplicações pequenas que estavam ali rodando no desktop e tal, e estavam passando a ser aplicações que estavam ali centralizadas num servidor dedicado, num colocation, num serviço já na nuvem, estava começando a surgir alguma coisa, não na nuvem, mas de hosting e tal. E aí vem o choque, né? Aí vem o choque, porque os desenvolvedores, cara, eram inimigos mortais da operação, e eu não tô brincando não, tá, pessoal? Eu tô falando que assim, eu vivi isso. Os desenvolvedores viviam em cantos separados do pessoal de operação, e tipo, eles bebiam separados no happy hour, e eles faziam piadas separados, e uma boa parte das piadas era de um contra o outro, e os desenvolvedores, a sensação que eu tenho, não sei se vocês têm essa sensação, mas eu tenho um pouco de sensação que os desenvolvedores eles tinham vergonha das coisas, eles tinham vergonha de, por exemplo, putz, não sabia mexer lá no servidor e tal, um negócio que não era tão hype assim, tudo mais, e quando eles tinham algum acesso a fazer alguma coisa, acabava quebrando em função, né, de não se falarem e tal, e eu tinha essa sensação que eles tinham uma vergonhinha ali de ficar no canto ali, de putz, quebrou, a culpa foi em mim e tal. Vocês não tinham essa sensação, não? O que tinha muito nesse tempo, acontece ainda hoje, mas era de uma forma muito mais pesada naquela época, era funciona na minha máquina. Não, aqui tá rodando. Se não tá rodando no servidor, aí vocês precisam configurar o servidor direito e é isso aí. Exato. Entendeu? Isso acontecia muito. E até hoje. Hoje não existe, hoje existe também. Não tô dizendo que não existe. Mas na época era muito mais pesado, porque o pessoal entregava um executável ou um pacote de arquivos e virava as costas e ia embora. E não tinha responsabilidade compartilhada. Sim. Não tinha essa empatia. Lembra aqueles processos que tinha o processo para fazer deploy da aplicação, né? Sim. Aí tinha tipo o processo de build que o cara de infra não tinha a menor ideia do que ele estava fazendo, ele rodava meia dúzia de comandos. Aí tinha aquele doc gigantesco, né? Word. Exato. Um Word com tipo centenas de passos para colocar a aplicação no ar.
E aí o cara na Gmood lá, né, na gestão de mudança lá do White, que tava todo mundo começando a implementar, ninguém nunca tinha terminado de implementar essas coisas, e o pessoal se sentia mal com isso, né? Hoje não, hoje você tá implementando algo, você sabe que o negócio não vai acabar nunca, né? Mas na época não, o cara falou, não, vou implementar o White, e aí nunca terminava, então tava sempre aquele processo de Gmood meio capengo, mas o cara pegava aquele documento e falava assim, não, eu vou rodar. Se alguma coisa não acontecer como tá nesse Word de 200 páginas, eu paro e volto, e cara, mês que vem a gente abre outra janela de manutenção, ou semana que vem, né? Então, era totalmente isso, ainda acontece assim em alguns lugares, né? Acontecia muito, né? Eu vi isso acontecer muito. E isso também é um ponto que você começa a entender que naquela época não existia um conceito que hoje a gente vê falando da parte da cultura do DevOps, que é essa sinergia, entendeu? Exato. Você tinha o desenvolvedor, ele desenvolvia, ou a parte de infraestrutura colocava no ar. E quando vocês falaram dos docs, coisas que eu lembro claramente era, você tinha os processos de deploy, tinha um horário para começar e horário para terminar. Se alguma coisa do doc tivesse errado, você fazia um rollback e acabou, não tem como perder o deploy do dia, vai ter que encontrar uma nova janela, não existe. Era muito separado, era cada um fazendo a sua coisa. Aí tinha mais 100 páginas para fazer o rollback, né? Aí tinha mais 100 páginas. Exato. O processo era maduro, né? Quando você tinha um processo maduro. Porque, normalmente, quando você não tinha, ele ia dando pau, aí ligava pro cara, aí o dev entrava na jogada, ajudava a fazer o rollback, eu ajudava a tentar fazer ali, mas assim, aí ficava sempre com aquela história, né? Os dois, e principalmente mais o cara de Ops, eu tô dizendo porque eu vim de Ops, tá? Eu era o cara que lia o documento e tentava executar. O cara de Ops tentando dar um jeito ali de colocar a culpa no dev, falar que a culpa era do dev, que não era do Ops, porque ele rodou o processo e não virou, né? Exato, a documentação, tanto para um lado quanto para o outro, ela não era informativa, ela era um escudo. Entendeu? Sim, exatamente. Exato, ninguém queria ter responsabilidade. Era um protetor anal, né? Era um protetor anal. Hã? Era um protetor anal, praticamente, né? Exato. Eu não queria usar essa expressão, mas era muito assim, tipo, isso aqui funciona dessa forma, velho. Se você não conseguiu fazer funcionar, um problema é seu, e depois você fala com o gerente. Não tinha essa responsabilidade compartilhada que a gente preza hoje em dia. Exato. E veja, enquanto isso, os devs, né, eles estavam já falando, cara, Jenkins, nessa época, já era velho, cara, né? Tipo, sei lá, o Jenkins tem uns 300 anos, acho, cara. Então, assim, o Hudson, né, na época, tal, tudo, sei lá, o Jenkins deve ter uns 15 anos, acho. Então, os caras de dev já estavam com isso bem amadurecido, né? Mas os caras de Ops estavam... O Jenkins era a ferramenta do cara de dev, não era a ferramenta do cara de Ops, por exemplo, né? Que era a ferramenta de CICD, né? E aí, beleza, o contexto é esse, né? E aí... Eu acho que só um adendo aqui, legal o usuário final, né? Nessa história toda aí. Imagina. Chega, para e fica a aplicação lá fora. Putz, aí depois passa mais 1 hora para voltar e o usuário lá bem feliz, né? E mais 1 semana, ou 2, ou 1 mês esperando a funcionalidade dele, né? Que ele tinha pedido para soltar. Quando tudo deu errado, quebrou. Aí no final das contas, fala assim, beleza, vamos fazer o rescaldo aqui do que houve, pôs no ar, voltou a funcionar, tudo beleza. Qual é o resultado? O resultado é que o usuário vai ter que esperar mais 1 mês para rodar a próxima janela de... não, vamos fazer uma janela emergencial daqui 1 semana, né? Para soltar aquela funcionalidade que o cara precisa, né? Bom, e aí, falando sobre a origem do termo, né? Nessa época que eu montei essa apresentação, eu busquei aí o histórico, né? Assim, todo mundo diz que o pai do DevOps, na verdade, foi esse cara aqui, que fez essa apresentação aqui. Foram, na verdade, 2 apresentações bem emblemáticas que aconteceram lá no Agile, na conferência Agile Conference de 2008, e não foi usado o termo DevOps, né? Mas eu trouxe aqui a apresentação para a gente compartilhar, que é esse cara aqui, é a mais emblemática dela, né? Que é infraestrutura ágil, né? Tá compartilhada a minha tela aí, ô Mateuzinho? Ó, é esse cara aqui, né? Uma apresentação que fala sobre agilidade com infraestrutura. Não vamos passar sobre ela, só vou mostrar, né? Não vamos passar o item a item, mas era exatamente uma apresentação que falava sobre a agilidade em infraestrutura, que era uma coisa completamente fora da realidade na época, porque quem falava de Agile era coisa de dev, né? O movimento ágil era coisa de dev. Diga.
Será que você não compartilhou só a janela, cara? Porque a gente ainda tá vendo aqui o PowerPoint. Peraí. Compartilhar a janela aí, não tem mais problema. Estão vendo aí? Agora sim. Inclusive, esse cara aqui, que é o Debois, né, o Patrick Debois, ele vai estar ou já esteve nas lives que estão sendo feitas pelo pessoal da Linux Chips, lá o Jefferson da Linux Chips está fazendo algumas lives, e eles conseguiram trazer o Debois para participar, né? Na verdade, é um movimento mundial aí de fazer lives parecidas com o que a gente está fazendo. O pessoal copiou a gente, né? Eu acho que vai ser o último dia deles, Flávio. Pelo que eu estava dando uma olhada aqui, eu acho que vai ser acho que é o primeiro domingo de maio, alguma coisa assim. Show. Mas veja, é um cara comum, né? É um cara comum que cuidava lá do ambiente, que tinha experiência com desenvolvimento, e ele trouxe essa apresentação para falar assim, cara, o pessoal de infraestrutura precisa ser ágil como o pessoal de dev está sendo, né? E aí, quando ele trouxe essa apresentação, a galera pegou e falou, caraca, velho, é isso, entendeu? Tipo, como não caiu a ficha? Aí começou esse monte de movimento. Né? De 2008 para 2009, começou todo esse movimento, né, falando ali sobre, tá vendo, ó, separação de grupos e times, o pessoal de helpdesk normalmente estava junto com o pessoal ali de operações, eram as mesmas pessoas que cuidavam de helpdesk e tal. E aí ele traz 3 casos de aplicação aqui, um caso de aplicação onde estava tudo extremamente separado, né? E aí 2 casos de uso onde a galera falou junto, né? E aí as conclusões ele toma onde o pessoal de infra precisa ser ágil e participar. E aí, eu pesquisei, isso é uma pesquisa minha, tá? Se alguém tiver algo a agregar, eu busquei o primeiro uso do termo DevOps. E aí eu cheguei nesse carinha aqui, que é uma apresentação do pessoal da Flickr, né? Que era, na época, talvez o maior portal aí de imagens, né? De compartilhamento de imagens. Que eles tinham ali os absurdos de 40 mil fotos sendo upadas por minuto, né? Cara, deve dar, assim, usando S3 uma aplicação bem feitinha, você consegue fazer isso de um desktop para lá, né? Mas o ponto dessa discussão e por que eu trouxe ela, na verdade, é porque foi a primeira vez que eu vi esse cara, apesar de não estar em uma palavra junta, né? E eles tinham lá o absurdo de 10 deploys por dia, o que é total realidade aí, as aplicações que o Eric toca aí, eu já vi acontecer 50, 60 deploys num dia, isso há 2, 3 anos atrás. Mas, óbvio, né, hoje também os mecanismos estão muito facilitados. Então, essa apresentação aqui, ele traz exatamente essa discussão, tá vendo? Então, Dev versus Ops, né? É código ou é máquina? Um problema, né? E veja, essa é uma discussão, hoje, né, já está um pouco... em alguns lugares não, mas para a maioria dos lugares já está até um pouco ultrapassada, né? E aí ele traz exatamente isso, ó. O pessoal de operações está preocupado, o site caiu do nada, ninguém falou nada, então, sei lá, o dev não falou nada, e, na verdade, ninguém falou nada, porque se falasse alguma coisa, o pessoal de ops ia falar não, né? E aí, por isso que o site ficou indisponível, e é por isso que ninguém falou nada, e é por isso, e o motivo é que todo mundo fala não, né? E aí, cara, é uma apresentação muito legal, vale a pena dar uma olhada. Existe essa apresentação feita mesmo, né? O vídeo da apresentação, então é muito legal ver essa apresentação. As duas, na verdade, tem o vídeo delas para poder ver. E aí, né, ele traz discussões do tipo, a função de quem é de operações não é deixar o site rápido e estável. Por quê? Porque se a aplicação estiver ruim, não tem que ser feito, né? E aí ele traz uma coisa ultra interessante aqui. O job do cara de Ops é manter o negócio. E o de Dev também. Então é manter o Enterprise, a coisa rodando, né? E aí ele traz, né, uma porção de discussões, e aí, né, vem aqui os problemas, ele fala dos problemas, depois ele fala como a gente resolve isso, como a gente resolveu isso aqui dentro, né? Tendo amor entre o pessoal de desenvolvimento e o pessoal de operação, né? Tendo empatia entre
quem é de desenvolvimento e quem é de aplicação. E aí o que o Maciel tinha dito, né? Então, só falando um pouco aí do histórico, essa apresentação é uma apresentação bem legal, né? É até um pouco extensa, ela tem bastante coisa, né? Aqui já começa a falar, aí ele começa a falar sobre automatização de infraestrutura, sobre o uso de imagens, Puppet, Chef, nós estamos falando de 10 anos atrás, né? 12 anos atrás. É bem isso, né, pessoal? Para a gente contextualizar o momento, o Maciel, Eric e Matheus, para a gente contextualizar o momento, as dores primárias que essa galera passava nessa época, né? Cara, eu acho que a gente tem que também lembrar de uma coisa, que voltando no que eu falei, que a gente fazia há um tempo atrás. Lembrar que você tinha essa estrutura de silos, de que dev era uma parte, e a infraestrutura, vamos usar o que a gente falava no Brasil, infraestrutura era outra coisa, e que você mandava pacote de um lado para o outro para poder fazer a implantação. Isso, apesar de era a realidade de empresas grandes, e em operações menores a gente não tinha tanto essa coisa. E é uma coisa que o Flávio sabe, eu já conversei muito com ele, eu converso muito com outras pessoas também, isso vem de uma ideia que os desenvolvedores, eles nunca se viram responsáveis por manter a aplicação funcionando. Porque para eles isso era a responsabilidade da infraestrutura. Quando você trabalhava numa operação menor, não tinha isso. Isso não existia. Você desenvolveu, você tinha que falar com a pessoa de infra, Então, na verdade, o que acontece é que começa todo mundo a pensar que isso tem que ser o padrão, porque a partir do momento em que você tem ferramentas que te permitem automatizar a infraestrutura, te permitem automatizar o deploy, não tem por que você continuar com um processo que dava uma garantia de funcionamento em que esse mundo não existia. Sim. Entende? Na verdade, então, você... Eric, só para complementar, assim, talvez o que fez as coisas funcionar foi as ferramentas que facilitavam, por exemplo, um dev dificilmente ia subir um servidor, ele ia ter que pedir ajuda para alguém, né? Isso falando de 12, 13 anos atrás, ele precisava pedir ajuda para alguém. Quando você começa a ter essas ferramentas, né? A Amazon chegando, outras ferramentas de cloud, VPS surgindo de forma fácil, de forma ágil, as próprias ferramentas de integração e automatização facilitando a nossa vida. Você pega uma pequena empresa, né, que hoje é a startup, onde o cara faz tudo na pequena. Aí quando o cara vai para grande, ele chega lá e bate na parede, que é o cara de Ops. Ele fala assim, não, lá era melhor, cara, lá era rápido. Vamos fazer do jeito que a gente fazia lá, por que não? Vamos ser amigos, né, independente da ferramenta ou do processo. Cara, vamos ser amigos, cara, você me ajuda, eu te ajudo, né, você me ajuda a me explicar como é que funciona a aplicação, como é que eu faço para deployar, como é que eu faço mais rápido, se eu consigo fazer um script aqui para melhorar as coisas e tal. E eu te ajudo te dando os acessos ou fazendo com que você aperte um botão e o negócio já caia lá e assim vai, né? Eu acho que é isso que esse choque que fez a coisa funcionar, né? Eu acho que não só esse choque, como também quando eu penso assim vamos pensar na parte histórica mesmo, antes também funcionava dessa maneira do AI, enfim, não ser muito ágil, porque o mercado também não demandava muito, né? Assim, que o mercado que demandava, obviamente as pessoas já estavam fazendo DevOps, digamos assim, há muito tempo, né? É tanto que hoje em dia você vê muita gente falando, pô, eu já fazia então DevOps há muito tempo, porque eu sempre fiz isso no meu trabalho. Por quê? Porque o business já demandava isso, então você tem que se virar nos 30. Sim, às vezes sem ferramenta nenhuma, né? Às vezes sem ferramenta nenhuma, você tem que se virar e fazer seu próprio script sem ter gente, sem ter nada. Você mesmo se virava, porque o negócio demandava. E aí, à medida que foi avançando as aplicações, as demandas dos usuários, veio esse boom de aplicativo e tudo isso, aí sim veio surgir essas novas demandas, e quando surge nova demanda, você tem que inovar, né? E aí, com a inovação, veio todo esse movimento, e aí veio também essas pessoas para quebrarem essa barreira, porque sabia disso, ou a gente cria um movimento para quebrar essa barreira, ou a gente não vai evoluir como aplicações como todo mês. Imagina, era impossível, né, você administrar hoje uma aplicação dessa, que demanda tanta agilidade com coisa antigamente, não? Ou seja, o que eu quero dizer, não é que era errado, né, antigamente. Sim. É porque as coisas evoluíram mesmo, e como evolui, tem que mudar as formas como trabalha mesmo.
o que você falou, Marcel, faz total sentido, porque assim, eu me vem na cabeça, quando você falou assim, não, na verdade não é que não tinha, é que não precisava, né? E aí se você, ou o negócio não demandava. E aí quando você falou isso, eu pensei em 2 exemplos, me veio 2 exemplos na cabeça. O primeiro exemplo é, cara, Google. Cara, certeza que o Google fazia isso há muito tempo atrás, a galera fala DevOps, né? Não tinha como. Se o Google não empoderasse os CSRE, né? Coisa, Ele fazia SRE, na verdade. Que é o conceito do SRE, a gente vai falar um pouquinho dele. Mas o outro exemplo que me veio na cabeça na hora é que, cara, antes disso, talvez tenha uma galera aí que tá acompanhando, que estava comigo nesse momento, eu trabalhava num provedor na Telium, e começaram a surgir demandas. Então, eu lembro de uma demanda que surgiu, que era sites que utilizavam mais o provedor à noite do que de dia, eles precisavam da banda mais à noite. E à noite é quando o provedor está mais tranquilo, o provedor Enterprise está mais tranquilo. Por quê? Porque ele vendia link dedicado, então os escritórios estavam todos desligados. Então aquele sitezinho ali de conteúdos mais adultos, ou o cara que tinha um provedor de internet residencial, esse cara precisava da banda noturna. E aí veio essa necessidade. Os caras falaram assim, vamos abrir a banda dos caras à noite. Só que a banda era controlada lá no roteador, né? No rate limit que estava lá na porta do roteador que conectava no cliente, né? E, putz, como é que a gente vai fazer isso? Aí eu conheci na época um carinha chamado Expect, que eu tenho um pouquinho de vergonha de falar isso, mas eu tinha um pouquinho de vergonha, hoje eu não tenho mais muito, mas o Expect, o que ele faz? Ele é um shell que você roda um comando e ele espera um retorno. Se ele der aquele retorno, você faz uma condição para ele retornar um comando. Então o que a gente fazia? A gente logava via Telnet no roteador, via Chrome, a gente logava via Telnet, aumentava o rate limit de noite e diminuía o rate limit de manhã. Cara, NetAdmin fazendo script, entendeu? Nada muito diferente de automatizar de coisas parecidas com o que a gente tem feito hoje. Então, mas por quê? Porque o negócio demandou. O negócio falou assim, cara, a gente pode cobrar desse cara, nós não vamos cobrar o dobro. Nós podemos cobrar 50% a mais ou 30% a mais se a gente fizer essa integração, essa automatização. E aí, cara, sentei do lado do dev ali, pedi uma ajuda, vi como é que era, como é que fazia, pedi ajuda. Lá na Terra a gente tinha esse open space onde os devs estavam perto, apesar de estar lá no cantinho. Cara, sentei com o cara me ensinou a fazer um if, me ensinou a fazer um for ali no bash, e, cara, eu mandei no expect, nesse caso, né, que é muito parecido com o bash, e, cara, mandamos bala e colocamos para funcionar. Então, assim, é a demanda, né, Marcel, que você falou. O negócio demandou para mim, sei lá, 15 anos atrás. Exato. Sempre vem do usuário, né, do business. Exato. Flávio, tem uma pergunta aqui. Tem uma pergunta aqui do Felipe Albuquerque, ó. Ele fala assim: só vejo vagas com esse termo. Sinal que a cultura virou cargo? Aí, fazendo essa pergunta aí dele, tá? Aí vem na parte calorosa da discussão, né? Eric, e aí? A cultura virou cargo? Você pergunta isso pra mim só porque você sabe que eu vou pistolar, né? Não, na verdade, a gente já falou disso. Acho que é uma coisa que eu falo pra muita gente. Na verdade, a gente pode ser bondoso com quem tá querendo um cargo de DevOps, procurando um cargo de DevOps, e falar que essa pessoa, primeiro, ela não sabe muito bem o que é o DevOps. Ela precisa ver essa live que a gente está fazendo. E o segundo ponto é que ela precisa, na verdade, de alguém que conheça a Ops e que seja dev e que consiga fazer essa cultura funcionar. Sim. Esse é o ponto, entendeu? É igual a história do inglês lá, né? Se o cara fala assim, tem um curso de AWS em português, aí a gente vai lá e manda um curso de inglês pro cara. É a mesma coisa com relação ao cara falar assim, eu quero trabalhar como DevOps. O que eu faço, né? Cara, entende essa é a nossa visão, tá, pessoal? Novamente, com certeza, ao longo do tempo, isso vai acabar, já virou meio que um cargo, né, assim, na prática ali. Mas se a gente falar do histórico aí, a gente que é um pouco mais velho e chita nesse aspecto, a gente acha meio estranho a galera falando assim, vou contratar um DevOps, eu tenho 5 DevOps aqui na minha empresa, mas esse cara, o background dele é um ou é outro, ele é melhor no quê, né, ele faz o quê e tal. O que você acha disso, Marcel? Cara, para mim é coisa que o RH incorporou, digamos assim, por conta do marketing, né? É pior ainda, né? Para mim foi isso mesmo, o RH incorporou. Eu acho que poderia até ter isso aí, mas não como cargo. Para mim deveria ter na parte cultural, assim, não cultural, requisitos, como é que a gente coloca em cargo mesmo? Sei lá, requisitos desejáveis, digamos assim.
Aí você não colocar DevOps, você colocar exatamente o que o DevOps prega. Putz, é ter empatia, você pensar mais fora da caixa, tentar entender mais outro lado, não dizer não sempre, tentar sempre automatizar, tentar sempre medir, enfim, por aí vai. Eu não colocaria como cargo, mas eu acho que isso faz parte também do mercado, como a gente vê também cargo de SRE, e chega a colocar todo mundo agora SRE. Isso é totalmente errado. Para você se tornar um SRE mesmo da vida, tem um caminho muito longo. Mas eu acho que isso faz parte mesmo do mercado mesmo, não tem como fugir, não. Na verdade, é SRE, estagiário, SRE júnior, pleno e sênior. Tudo isso em um ano acontece. Isso, Isso acontece em um ano. Mas é algo que o RH incorporou através do marketing, porque ela viu que todo mundo falava em DevOps, e acho que faz parte também, eu acho que é um pouquinho de nós também, né? Não vamos colocar só a culpa em RH, tentando ter empatia aqui. Também porque a gente diz, precisa de DevOps, aí o pessoal, beleza, então vou chamar o DevOps. Exato. E a língua é mutável. A língua é mutável, uma coisa que não era há 4, 5 anos atrás, passou a ser hoje, né? Então, assim, sim, se todo mundo pratica, vai fazer o quê? Na da rede a gente tem esse problema, tá? A gente divulgava muitas vagas, a gente colocava especialista cloud AWS. Cara, não vinha a galera. Colocou DevOps na vaga, começou a vir. Porque a galera, tem gente que não entende, cara. Às vezes o cara é bom e tal, mas ele não concorda com isso que a gente tá dizendo aqui, ou não sabe, ou não teve essa discussão, ou não viu a live, né? E é interessante você olhar... Pode, segue aí, Marcelo, segue aí. Não, eu ia comentar o que eu lembrei aqui, falando, quando eu comecei minha carreira, eu trabalhava muito com TAN e performance, né? Não que isso não seja... obviamente isso é tão importante quanto antigamente, mas antigamente, quando a gente tinha pouco recurso, isso aí estava muito na moda, tá? Para quem é mais novo, que hoje tem recurso lá praticamente ilimitado, que muita coisa se resolve só aumentando o servidor, e é fácil hoje em dia fazer isso mesmo. Eu só quero dizer assim, que antigamente quando se colocava um cargo que era especialista em performance, em TAN, essas coisas, chamava muita atenção. Hoje em dia, digamos que não chama muito tanto. Você tem que colocar algo como DevOps para chamar atenção. É um pouco só de um adendo aí do que o Flávio falou. De marketing. De marketing, exatamente. Porque se não colocar, realmente não chama, não. Tem que mudar realmente o cargo. Infelizmente. Ou seja, tem que ir na onda mesmo. Porque senão não vai contratar gente boa. Sim. E aí, Eric? O que eu ia comentar é que, e você percebe bem que foi um atropelo do pessoal do RH, quando você começa a olhar as descrições, e na verdade o que tem nessas descrições são ferramentas que fazem com que o processo de deploy, o processo de manutenção de aplicações funcione. Então, o que tem? Você é DevOps? Eu preciso que você saiba Kubernetes, eu preciso que você saiba Docker, eu preciso que você... Entende? Sim, exatamente. Exato. Que você... Então, você começa a sair de um ponto em que é cultura para saber que é ferramenta. Só que a pessoa que sabe essas ferramentas, ela sabe como é que a cultura funciona. Então, ela vai ser responsável por fazer com que as ferramentas funcionem e com que a cultura funcione. Deixa eu só puxar 2 pontinhas aqui por causa do tempo. O Eric vai ter que falar sobre Chalice. Só puxar 2 coisinhas aqui, aí se alguém tiver alguma coisa para colocar mais para fechar a conta, a gente bate essa discussão. Eu sei que é uma discussão grande, dava para a gente ficar aqui a tarde toda, a manhã toda até a tarde. 2 pontos. Há 15 anos atrás, eu, o Muriel, o Carazato, que hoje são sócios aqui da rede, a gente dizia o seguinte: sysadmin bom é sysadmin que faz script. Isso há 15 anos atrás, né? Que era o sysadmin que automatizava. Quem trabalhava em provedor, então tinha que automatizar o painel ali para quando o cara tinha um painel da hospedagem, né? Então, quando você contratava ali uma conta de e-mail, a gente interagia com o servidor lá, Postfix, o SendMail, né? Para poder criar as contas do cara, criar o usuário e senha SMTP, mesma coisa com o IS, mesma coisa com o Apache. Então, para esse universo, a gente já fazia isso, cara. Só que a gente não chamava desse jeito. E aí, um outro ponto que eu queria puxar aqui é o Amaury Souza. Dá um highlight aí, ô Matheus. Ele manda: pessoal, e o dia a dia de um profissional DevOps? Como é, né? Como é o dia a dia de um profissional DevOps? Cara, o profissional que trabalha entre Dev e Ops, ou o cara que é de Ops, que fala com Dev, o cara que Dev fala com Ops, ou o cara que tá ali bem no meio, ali, às vezes tem um cara mais generalista, que talvez seja um arquiteto, né? E não um DevOps.
sênior, mas a gente entende que deveria chamar arquiteto, mas pode chamar DevOps, se for o caso, assim, né? Se todo mundo preferir assim, na minha opinião, é exatamente igual no dia a dia de todas as empresas que você tem um desenvolvedor, cara. Então, assim, se você tem um desenvolvedor lá dentro, é esse o dia a dia, cara. É o dia a dia do desenvolvedor fazendo, o cara de operação sendo amigo dele ou inimigo dele. Não tem nada muito diferente disso, né? O que vocês pensam? Eu acho que é um dia animado. O dia a dia é bem animado, porque a quantidade de desafios que tem, e aí eu vou focar na descrição que eu falei um pouquinho antes de DevOps. Ele é um cara que tem que saber olhar para o desenvolvedor e saber o que o desenvolvedor está fazendo, é um cara que tem que saber como é que funciona, como é que está a arquitetura, como é que está a infraestrutura na parte de entrega, e é o cara que vai ter que conversar com todo mundo e saber como é que liga essas pontas. Eu acho que o profissional de DevOps hoje, no momento agora, é o cara que vai fazer isso. Tá? Eu não vejo algo fora disso nesse momento, no momento em que a gente está de adoção de DevOps, de um processo de empresas que estão começando a adotar, de empresas que já estão um pouco mais maduras em DevOps, ainda tem muito essa coisa de precisar alguém que faça esse meio campo. É um cara que tem que ter um conhecimento horizontal muito grande, né? Eu diria isso também. O dia a dia do DevOps é uma pessoa que não está pensando no T, né? Não está na sua linha vertical. Ele está numa linha, ele já passou dessa linha vertical e está numa linha horizontal e tem que conhecer bastante coisa. Agora também não se desesperar que achar que tem que conhecer o mundo e ser especialista em tudo. É mesmo que tentar entender um pouco de cada para quando precisar você ir lá e conseguir se desenrolar bem. Mas o conhecimento horizontal da pessoa é muito grande. Inclusive também, de novo, batendo nessa tecla, essa questão de empatia. Que não adianta nada saber ferramenta e se você for um bruto lá que enfim, não consegue falar, que vai colocar culpa nos outros, que é essa palavra também que o DevOps, a gente acho que nem falou muito ainda, que é o blameless, né? Ele prega muito isso. Não tem ninguém culpado. Tente entender o contexto para saber o que aconteceu e aí você, a partir desse contexto, melhorar. Mas não simplesmente você chegar lá na sala de reunião ou o que seja e dizer, culpa desse cara lá, eu não tenho nada a ver com isso e lavar as mãos e ir embora. Não é assim. O DevOps, enfim, esse profissional de hoje em dia, ele tem que ter uma cultura maior de não se apontar dedo para o outro, e sim achar a solução. Sim, porque aí a culpa é de todos, aí você leva a culpa para todos, né? Você acaba levando a culpa para todos, e todos juntos. E daqui a pouco você leva a culpa também, não vai gostar, né? Exatamente. Então, só complementando aqui, que a gente, cara, o papo foi rápido, a gente não falou sobre o primeiro DevOps Day. Então, em 2009, teve o primeiro DevOps Day, que aí foi um movimento, tem todas as apresentações aqui, a gente vai compartilhar isso. Então, tem todas as apresentações aqui e vídeos de algumas delas, que aí sim a galera começou a falar sobre ferramentas e coisas que ajudavam agora sendo amigos, que ajudavam, né? Então, olha lá, o pessoal estava falando de Puppet, né? Então, estava falando sobre ferramentas algumas ferramentas até que foram menos utilizadas, mas, introduzindo Kanban em operações, né? Então, esses foram os temas que a galera falou. E aí, 10 anos depois, né, a gente tem o quê? Cara, Cloud Computing pesado, que piorou essa situação, ou intensificou essa situação. O uso de microserviços, que ajudam nisso, como o Eric falou. Você precisa ter o conhecimento da arquitetura como um todo. Cara, se a arquitetura for extremamente grande, extremamente complexa, fica difícil. Então é melhor você ter pequenas arquiteturas ou pequenos serviços ali que te facilitam a ter um entendimento maior, fazer um troubleshoot mais fácil e até o desenvolvedor poder trabalhar de forma mais ágil. Não que microserviços seja a solução de todos os problemas, nem que seja melhor do que monolito, mas é diferente e traz algumas vantagens para o cenário atual. Depois a gente tem infraestrutura como código, que aí, cara, aí ferrou tudo para quem é de Ops. Então, agora o dev cria data center baseado em código. Cultura de compartilhamento, né? E aí, na nossa visão, né, a gente fala bastante disso, ao nosso entender, não existe analista de DevOps, não existia quando eu fiz essa apresentação, hoje não. Até uma coisa que me questionaram, né? Mas a certificação da AWS não é DevOps Engineer? Né? A certificação Professional da AWS chama AWS DevOps Engineer Professional. Né? Então, assim, cara, não tem jeito, o termo pegou, vai fazer o quê? A gente não concorda, eu não concordo, pelo que eu entendi, Eric não concorda, Maciel não concorda,
Mas você vê, o Matheus falou exatamente isso, cara. E o Matheus é essa geração que tá vindo, cara. É que a galera tá aprendendo na faculdade, vai fazer o quê, né? Então, temos também que nos adaptar. E, cara, os devs estavam certos, né? Aí traz algumas referências aqui bastante interessantes pro pessoal ler. Aí surge esse conceito de SRE também, né? Que surge não, mas intensifica-se lá. O Google cria essa framework que traz pra galera pra gente entender. Essa questão de SRE, eu acho que vale a pena a gente falar um dia só sobre esse assunto. Mas o livro, que é o manual lá do SRE, ele está disponível lá em landing.google.com/SRE para quem quiser baixar. Recomendamos também, não li esses caras, mas o Eric fala bastante, está na minha lista aqui, que é o DevOps Handbook e o Projeto Phoenix de boa parte aí da mesma galera. O DevOps Handbook tem a contribuição, a participação do Debois, né, do Patrick Debois. Acho que assim a gente fecha, certo, senhores? Infelizmente, né? Acho que dá para continuar falando bastante. Dá para continuar. Inclusive, tem pergunta boa aí. A Lê Sinter perguntou: lutar contra o mercado que chama o cara de DevOps ou usar isso a nosso favor? Exato. Cara, eu acho que é isso aí. A gente aqui na da rede começou a usar isso a nosso favor, entendeu? Novamente, né? Às vezes a gente ganha uma discussão, às vezes a gente perde. Nesse caso, a massa ganhou, né, cara? Então todo mundo chama desse jeito. Eu vou fazer o quê? Não dá para chamar diferente disso, né? Não dá para mim ir lá e não querer tirar a certificação DevOps Engineer porque ela chama assim, né? Exato. Tem que seguir. Né? Beleza.